Se o promotor do caso, Celso Daniel, estiver com a razão, veremos que houve dois crimes. Um crime dentro de outro crime. Um crime para esconder outro. Se é verdade que o Celso Daniel, como prefeito, aceitava o desvio de dinheiro público para financiar a campanha do PT, isso já seria um crime. Mas para muitos seria um crime perdoável, pois roubavam por um objetivo revolucionário, a vitória sagrada dos trabalhadores. Mas, segundo o promotor, Celso Daniel teria interrompido o esquema porque a quadrilha estava roubando o roubo, traindo a revolução. E aí foi assassinado pelos assassinos, que pouco ligavam para o sonho de um socialismo capenga e só queriam a bufunfa. E mais, esses dois crimes existem dentro de um outro absurdo, quase um crime de lesa-pátria, a demora de mais de 10 anos para esse julgamento. E mais um, como é que o suposto mandante, o Sombra, está na sombra, a ser julgado separadamente? Há algum lobby para esse privilégio? E por fim, se fosse crime de assaltantes de estrada, havia motivo para 7 pessoas que viram indícios da morte do prefeito serem assassinadas em fila, 7 em 2 anos, do garçom que serviu o Celso até o legista que examinou o corpo? Experimente voltar no tempo. Quais eram os nomes em ascensão na política brasileira? E onde eles estão agora? O PT está pagando um preço pelas escolhas que ele fez de como fazer política no Brasil. E esse como fazer inclui a corrupção. Inclui procedimentos que são todos ilegais. Antônio Palocci está na cadeia há exatamente 1 ano. O homem que ajudou a eleger Lula presidente e se tornou um dos mais influentes políticos do país, agora vive solitário. No isolamento do cárcere, ele resolveu descrever os dias de poder e a relação com propinas, negociatas e corrupção. A carta de Palocci foi elaborada na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Lá dentro, o homem que já comandou o destino de trilhões de reais do orçamento brasileiro passa os dias com muito pouco. 2 livros, uma muda de roupa e 4 rápidas refeições. Ele nem sempre fica sozinho na cela. Com frequência, acaba dividindo o mesmo espaço com traficantes internacionais de drogas. Longe de Curitiba, no interior paulista, a decisão sem volta de Palocci de admitir os próprios crimes é acompanhada pela família do ex-ministro num clima de isolamento. E a reprovação pública nas ruas de Ribeirão Preto é inevitável. Um governante, que governou a cidade e não dá exemplo é vergonhoso mesmo. A esposa de Palocci quase não sai de casa, sai apenas para visitar o marido na prisão. E a vida social da família está abalada. Ficaram meio isolados, né? Fica com medo até, né? Mas por que você acha? Eu se fosse no lugar deles, eu também ficava receoso de sair assim. O sociólogo, que foi o principal assessor de Palocci e também já foi preso, sofreu com o peso da corrupção. Chegou a tentar suicídio na cela ao lado da ocupada pelo ex-chefe, como mostra este documento assinado por um de seus advogados. Branislav Kontic é professor universitário, fazia a ponte entre o então ministro de Lula e o empreiteiro corrupto Marcelo Odebrecht. O senhor Marcelo Odebrecht, a fim de contatar o senhor Palocci, ele entrava em contato com o senhor com frequência? Sim, com frequência. Na planilha de propinas entregue pela Odebrecht, Palocci era identificado pelo codinome de Italiano. O ex-ministro já foi condenado por atender a pedidos da empresa em troca de dinheiro para campanhas eleitorais. Quase sempre, as doações eram via Caixa 2. O esquema foi confirmado por ex-marqueteiros do partido, flagrados com muito dinheiro em bancos do exterior. Quando a coisa apertava muito, eu já tinha cobrado de Palocci várias vezes. E não saía, emperrava. Aí o João ia para a última instância, como a gente brincava. Vamos chegar na última instância.
O homem que acumulou milhões a pretexto de consultorias prestadas tem hoje bens bloqueados pela justiça. E caiu em desgraça dentro do próprio partido que ajudou a fundar. Nem o mais pessimista militante dentro do PT podia prever o que estava para acontecer no segundo andar desse prédio aqui em Curitiba. O homem que já pertenceu ao núcleo de comando do partido e do país admitiria pela primeira vez alguns dos crimes que mancharam a imagem da legenda numa proporção surpreendente. A denúncia procede e levou um pacote de propinas para o presidente Lula. O senhor pode exemplificar, assim, os contatos ilícitos que eventualmente geraram créditos? Há diversos, os da Petrobras, quase todos. Aliados ou antigos desafetos, todos endurecem o tom das falas sobre o ex-ministro. Ele roubou dinheiro de toda uma geração. Eles destruíram o Brasil. Mas os escândalos de agora, que atingem em cheio petistas de renome, encontram origem também no passado, numa prefeitura petista, Santo André, na Grande São Paulo. Que o laboratório da corrupção começou em Santo André. E deste laboratório da corrupção tem um primeiro morto, que é o ex-prefeito de Santo André. A história trágica do prefeito interrompeu uma trajetória de sucesso. Janeiro de 2002, um grupo de criminosos sequestra o prefeito Celso Daniel em São Paulo. Apenas 2 dias depois, ele é encontrado morto numa estrada de terra. Eu tinha certeza que o Celso ia voltar. Não tinha dúvida quanto a isso. Ivone era namorada de Celso Daniel na época. Juntos tiveram uma filha. Essa é a primeira vez que a socióloga grava uma entrevista a respeito. Eu sofri um impacto muito grande de desacreditar na humanidade, até com a morte dele. Ela conta que o ex-prefeito, que teve a morte envolvida em suspeitas de corrupção, não acumulou patrimônio. O Celso não deixou dinheiro em conta, era uma pessoa que estava vivendo a vida, ele não acumulava, ele vivia tinha uma vida com qualidade, bem-estar, ele vivia com salário de professor e de prefeito. A investigação da polícia concluiu que foi um crime comum. Os sequestradores teriam se assustado com a repercussão do caso e decidiram matar o prefeito. Já para o Ministério Público, o crime pode ter outras motivações. Uma delas é de que Celso Daniel teria sido assassinado a mando de pessoas que comandavam um esquema de cobrança de propinas em Santo André. Uma das hipóteses é de que os valores arrecadados ilegalmente serviram para o enriquecimento pessoal e para sustentar as campanhas políticas do partido. O dinheiro sujo vinha de empresários do setor do transporte. O prefeito teria decidido colocar um ponto final no esquema. A suspeita é que, nesse momento, Celso Daniel virou alvo, alguém a ser eliminado. Foi uma vítima do preço alto que a corrupção cobra. O crime deixou traumas para toda a família. Começamos a receber ameaças, meu irmão mais velho e eu, várias. E quando essas ameaças recaíram sobre os nossos filhos, a gente decidiu sair do país. Sérgio Sombra, como ficou conhecido, era secretário da prefeitura, amigo pessoal de Celso Daniel. Foi indiciado como mandante do crime. Teve um destino trágico. Morreu de câncer depois de passar um período na cadeia. As investigações sobre o assassinato de Celso Daniel só agora devem ser reabertas, segundo este procurador de justiça. Quem se debruçar sobre estes autos, como eu me debrucei, vai encontrar elementos que possibilitam uma investigação a fundo, que ao final levarão a mais mandantes, é o que me pareceu na análise dos autos, do que meramente o Sérgio Sombra. Tudo depende do aprofundamento das investigações.
Nos escândalos mais recentes, a velocidade das investigações tem sido outra. Em apenas 3 anos, a Operação Lava Jato já denunciou e condenou pelo menos 160 pessoas, com devolução de dinheiro e bloqueio de bens, inclusive. Quando essas condenações chegam a instâncias superiores da justiça, em mais de 80% dos casos, elas são mantidas ou aumentadas. Assim, aos poucos, Ministério Público e Polícia Federal se aproximam da engrenagem política por trás de um esquema criminoso. Quando você está metendo a mão na cumbuca, você acha que ninguém vai descobrir. A hora que a casa cai, tá aí, né? Tem. José Dirceu foi o primeiro da turma a ser condenado. 9 anos de cadeia em primeira instância. A vida do ex-homem forte do PT nunca mais foi a mesma. O patrimônio dele acabou bloqueado. Contas e bens que chegam a 20 milhões de reais. Monitorado por tornozeleira eletrônica, Dirceu ganhou o direito em maio de aguardar o julgamento de recursos em liberdade. Na volta a Brasília, no entanto, foi hostilizado por manifestantes. Você prefere ter pessoas do bem morando contigo, né? Pelo menos os vizinhos. Dirceu deve ainda voltar para a cadeia. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre acabam de ampliar a pena dele. Pelo menos 30 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele jamais vai fazer uma delação, como o Palocci está querendo fazer, como muitos fizeram aí, a delação premiada. Porque o Zé Dirceu não tem para onde ir. Se ele romper com o PT, o que ele vai fazer? O ex-presidente Lula também já foi condenado em primeira instância. Aguarda o julgamento do recurso para saber, inclusive, se poderá concorrer à presidência ano que vem. Na carta divulgada esta semana, Antônio Palocci questiona Lula e o partido. Até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país, enquanto muitos dos crimes são atribuídos à Dona Marisa? A esposa de Lula morreu depois de um AVC em fevereiro deste ano. A corrupção é letal. Ela tira recursos extremamente importantes de políticas públicas. Se você pensar em pessoas que estão chegando aos hospitais, não podem ser atendidas, esse é o retrato da corrupção. Agora também, nos últimos dias, né, ressurgiu o fantasma aí do Celso Daniel. Quer dizer, o Estadão está acompanhando aí o processo e já o Gilberto Carvalho já virou réu no processo. Opa, não é mais investigação, agora é réu de processo pelo assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Aquele que morreu prefeito e depois começou a morrer testemunha do processo, e até o médico legista que examinou o cadáver também morreu. Ele foi um empreendimento assassino dos mais belos que já houve nesse país, mais completo, mata todo mundo, porra, né? Agora, Gilberto Carvalho é aquele mesmo que dirigia a revista América Livre, a revista do Foro de São Paulo. Era o representante, não sei se é ainda o representante do governo Lula, no Foro de São Paulo, porque o Lula foi presidente do Foro de São Paulo por 12 anos. Não, 12 não, 16 anos. E daí, para se candidatar a presidente do Brasil, ele teve que abandonar oficialmente o Foro. Mas o Lula abandonou o posto, mas o governo Lula não abandonou. O governo Lula tinha seu representante lá, que é o senhor Gilberto Carvalho. O tempo todo está lá no expediente da revista América Livre. Né? E até me lembro que tive aquela discussão com o assessor do PT, o Giancarlo Summa, né? O homem vinha com a mentirinha, não, nós não temos mais nada a ver com isso, isso foi no passado. Passado o caralho, meu filho, vai mentir na puta que eu pariu. Tá? O Gilberto Carvalho sempre esteve lá, e agora ele é réu no assassinato do Celso Daniel. Né? E, por uma infeliz coincidência, isso saiu agora às vésperas da eleição, quando já devia ter saído muito antes, né? Muito antes. Todo mundo sabe que isso aí foi o PT que fez essa porcaria. O outro lá, o Luiz Eduardo Greenhalgh, tem aqui até aquele famosa gravação
né, grampearam o telefonema do Luiz Eduardo Greenhalgh, ele dizendo que precisava trabalhar as testemunhas do processo. Como é que nós vamos fazer para impedir que o irmão do cara fale? Ora, porra! Isso é um bando de assassinos, de filha da puta, tá? Estou falando, isso é um partido subversivo, revolucionário. E para essa turma, matar os outros é a coisa mais simples do mundo. Tá? Eles matam como quem peida. Tá? Nos tribunais, as condenações vão se acumulando e o peso moral da corrupção promete acompanhar esses nomes por muito tempo.